Oi, Xangs! Mais um Não Enrola no Ar. Todo mundo sabe que educação é um dos principais caminhos pra gente ter um mundo mais justo. Mas chegou a hora da gente pensar que tipo de educação a gente quer. Eu tenho alguns caminhos. Eu quero uma educação com equidade, eu quero uma educação justa, uma educação que seja boa pra todos, uma educação democrática. E esse assunto, um assunto que eu adoro, é o que a gente vai conversar hoje e por isso eu trago uma grande professora que dá match nessas ideias junto comigo. Vamos conversar logo depois da vinheta. Oi, Bárbara, tudo bem com você? Oi, Sean, tudo ótimo. Prazer falar com você. Sabe que os professores, as professoras, sem dúvida, é uma das profissões que eu mais respeito. Eu tenho uma grande admiração. Acho que nesse período de isolamento social, de quarentena, a gente teve uma grande oportunidade de perceber a grandeza dessa profissão. Então, queria que você começasse contando por que você escolheu essa professora e quem é a Bárbara nesse mundo. Então, eu sou a Bárbara, né? Sou uma mulher negra, cis, nordestina, baiana, soteropolitana. Sou mãe da Iana, sou educadora e escolhi ser professora muito em virtude da minha paixão pela educação e também pelas referências positivas que eu tive na minha infância, né? E aí eu quero começar com uma pergunta bem simples, mas que acho que vale a pena a gente passar por ela. Por que a educação tem esse poder tão grande de transformação? A educação, ela é transformadora porque ela constitui um dos complexos da nossa sociedade, né? A gente tem o complexo educacional, o complexo da saúde, da segurança pública, enfim, vários complexos sociais que, concomitantemente, podem desembocar no processo de transformação das nossas bases na sociedade, sim. Entretanto, a educação, por si só, ela é basilar, porque é dos espaços escolares, é dos espaços universitários que saem as pessoas que vão ocupar todos os outros complexos. Então, por isso que a escola, que os espaços educacionais, formais ou não formais, são tão fundamentais para esse nosso processo de transformação social. Bárbara, eu penso que a gente ter consciência da educação que a gente quer é fundamental para a gente buscar ela na prática, né? Para a gente oferecer para nós mesmos ou para a gente oferecer para os nossos filhos, para as nossas crianças, para a próxima geração. E ultimamente a gente vem, ainda bem, eu quero que seja moda mesmo, entendeu? Eu quero que a gente fale mais, até cansar, mas a gente vem falando sobre uma educação antirracista, que a gente precisa oferecer uma educação antirracista. Aí eu completo aqui, antirracista, antigordofóbica, anticlassista, anti-homofóbica, enfim, anti uma série de coisas. Qual que é a importância dessas informações, ou pelo menos dessa intenção, já está na base da educação? Olha, Sean, é fundamental porque, assim, as crianças, elas estão em processo de formação de personalidade. Eu coaduno muito com uma percepção de que a gente nasce com algumas funções psíquicas basilares, né, elementares, e que nós desenvolvemos funções psíquicas superiores que constituem a nossa humanidade. O espaço escolar ele é um espaço formador de humanidade. As noções que nós temos acerca do que é certo, do que é errado, do que deve ser aceito, do que não deve ser aceito, do que é superior, do que é inferior no âmbito social, isso já se estrutura desde a primeira infância nos espaços escolares. Então, de fato, Mandela ele tem razão imensa quando ele diz que ninguém nasce racista, né? Do mesmo modo que não nasce gordofóbico, do mesmo modo que não nasce LGBTQI+ fóbico, do mesmo modo que não nasce misógino, mas as crianças adquirem isso nos seus processos de sociabilidade. E a escola é um grande ambiente de sociabilidade. Nesse sentido, a escola precisa ter a sua consciência da necessidade, dessa demanda histórica, né, de entendimento das suas bases constitutivas, né, nos seus diferentes marcos civilizatórios, para além do eurocentrismo, desde a sua gênese. O meu entendimento é que logo na primeira infância, isso tem que estar muito bem demarcado dentro de uma estrutura pedagógica. E como que os pais, mães e cuidadores podem perceber isso na escola, no processo de educação do seu filho? Por mais que a família ela não seja da área pedagógica, né, não seja da área educacional, é possível ela se aproximar da escola tentando entender do currículo da escola.
tentando entender dos conhecimentos que perpassam, que atravessam aquele processo educacional. Então, por exemplo, como é que vocês observam aqui na escola, né, a nossa constituição cultural no nosso país? Como é que vocês pensam a questão dos povos originários no currículo da escola, né? É apenas um 19 de abril? E como é que isso é trabalhado nessa data? É de modo estereotipado? A primeira vez que uma criança negra vai ver um ancestral seu num livro didático é no navio tombeiro? É de fato essa construção psíquica que essa escola pauta para essas crianças, né? A gente pode pensar isso em outras dimensões. Por exemplo, não me interessa a minha filha estudar numa sala de aula que ela seja a única negra. Então, vocês têm projetos de bolsas? Como é que vocês pensam isso com outras organizações, né? Com famílias que têm esses interesses, né? Que buscam construir parcerias com o espaço escolar para democratizar, né, aquele espaço no sentido do acesso. A dimensão representativa da ocupação dos espaços de poder do ambiente escolar reproduzem as dimensões do racismo estrutural da nossa sociedade. Então, se na nossa sociedade, por exemplo, a mídia televisiva ela é branca, os espaços de poder políticos são brancos, os donos, os proprietários, as proprietárias, né, de empreiteiras, de empresas de diversos setores são pessoas brancas, reitores das universidades, professores das universidades, cientistas, né, são pessoas majoritariamente brancas. Nos espaços escolares, essa estratificação hierárquica pautada no âmbito racial, ela também se dá. Então, as crianças, desde muito pequenininhas, de 2, 3 anos, já vão compreendendo essa estruturação ali no seu dia a dia, quando elas olham para a diretora, para a coordenadora da escola ou para o coordenador, para o pessoal do setor de psicologia, para os professores e professoras da escola, e só veem pessoas brancas, quando que em contrapartida, quando elas vão olhar para as pessoas que limpam o chão da escola, que são trabalhos extremamente legítimos, entretanto, nós sabemos que dentro de uma percepção classista da nossa sociedade, são socialmente desvalorizados, inclusive no âmbito da remuneração mesmo, né? Então, as crianças, elas são extremamente inteligentes, elas conseguem interpretar isso muito rapidamente. Então, quando elas olham para a escola e veem que pessoas negras estão limpando o chão, limpando o bumbum das crianças, abrindo os portões, sendo manobristas, nos espaços de trabalho subalternizados, elas vão construir relações hierárquicas desde a sua infância, de modo que crianças brancas vão compreender que o mundo é delas, que elas mandam e que pessoas negras obedecem. Então, a gente precisa estar muito atentas e atentos a esses fatores quando a gente vai escolher uma escola para os nossos filhos e filhas, né? E, Bárbara, quando a gente pensa numa educação antirracista, logo vem as matérias de humanas, né? História, geografia, talvez artes. Você é formada em química. Como que a gente também pode e deve aplicar esse conhecimento plural nessas matérias? Química, biologia, ciências, enfim, todas as outras. Essa pergunta ela é muito importante, Sean, porque, por exemplo, na letra da lei, informa que é em toda a extensão do currículo escolar. Significa tanto que vai desde a educação infantil, a partir das criancinhas ali de 4 anos, até o ensino superior, uma vez no ensino superior, os cursos de pedagogia e licenciatura são os espaços formativos dos novos e novas professores. Claro. E em toda a extensão curricular, também no sentido disciplinar. As ciências da natureza, matemática, as ciências ditas exatas, também elas estão inclusas no processo da lei. E como é que a gente pode fazer isso? Eu me projeto num movimento de construir bases afrocêntricas de uma constituição positivada da população negra. Então, beleza, o que a gente está querendo estudar aqui, gente, é que a humanidade surge em África, é que a medicina surge em África, a química surge em África, a matemática surge em África, né? Quantos trabalhos no âmbito da matemática extremamente potentes a gente não pode fazer, né? A escrita surge no continente africano, né? E tantas outras ciências surgem em África. Então, é esse movimento de olhar para o continente africano, de tirar o foco dessa visão do que o mundo ocidental brancocêntrico diz acerca de quem nós somos, e nós vamos olhar para a nossa ancestralidade potente para dizer: é isso que eu sou,
né? Não a negação do que esse mundo diz acerca de mim, entende? Então, os meus processos de projeção educacional, seja no âmbito de professora universitária, seja enquanto idealizadora, né, de uma escola infantil aqui em Salvador, vão se dar muito nessa dimensão. Eu já estou completamente contemplada, eu estou emocionada, porque eu entendo cada coisa que você está me dizendo. Desconstruir é uma ação que nos ocupa, né? E nos ocupa, a gente precisa ter a consciência que nos ocupa num lugar que talvez a gente perca a possibilidade de construir, né? De construir um olhar, de construir, de contar essa história. A gente não vai precisar, né, dizer para essa criança que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil em 1500, porque ela já vai entender que há 11.300 anos povos africanos estavam aqui nessa terra. É a gente contar uma história que ela por si só vai negar essa outra narrativa. A gente não vai precisar fazer um movimento de negação, a gente faz um movimento de construção, porque sim, essa criança, quando ela se defrontar com essa dimensão, ela vai falar, não, tem um problema temporal aí. Né? Não tá batendo com o que eu conheço ali. Não tá batendo, né? Então, é esse o meu entendimento, sabe? Olha, o seu entendimento é incrível e o que eu venho aprendendo com você nesse papo de educação, né? Você tá me educando todo mundo aqui junto comigo, é que o futuro é ancestral, né? Centralizar os olhares em África. E aí, centralizar os olhares em África também me traz uma centralização dos olhares em nós, pessoas pretas, nesse mundo contemporâneo hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa dimensão da educação dos povos negros como centro dessa nossa educação, como centro do que a gente tem que passar para o mundo. A minha bisavó, Vicência, ela foi uma mulher escravizada até os 12 anos. A minha avó foi lavadeira, a minha mãe veio com 9 anos para cá, para Salvador, trabalhar em casas de pessoas aqui nessa região que hoje eu moro. E minha mãe não tem a escolaridade básica completada, né? Ela não concluiu isso. Mas ela me deu as bases para que eu compreendesse que eu precisava dar um passo a mais, porque a roda da história para nós, ela não pode parar. As nossas mães, elas souberam construir esses sistemas de oportunidades para nós, né? E é a elas que a gente deve. Eu sou uma mulher que eu aqui na minha instituição, eu vou ser a doutora mais jovem, vou ser doutora com 27 anos. E eu não atribuo isso diretamente às ações afirmativas que me possibilitaram, sim, permanecer na universidade. Mas eu vou atribuir isso diretamente a uma ancestralidade potente de mulheres negras que aplanaram o terreno e construíram o caminho que hoje eu me encontro. Como construir esses novos saberes nesse ambiente da universidade? Esses novos que não são tão novos assim, que fique claro, isso, né? Esses novos discursos de antigos saberes nesse ambiente da universidade. Tem uma frase, né, do movimento negro que, enfim, que é muito forte para mim, que é aquela coisa do nada sobre nós sem nós. A gente não deve ser tutelado, a gente não deve eleger pessoas que falem por nós. A gente quer estar ali, a gente quer ser protagonista desses processos, né? Então, é muito importante, Sean, presença negra nos espaços acadêmicos. Hoje eu sou vice-diretora do meu instituto. Em 60 anos, nenhuma mulher negra nunca chegou próximo de um cargo de direção no meu instituto. Isso eu não falo com o menor orgulho, porque para mim não há nenhum interesse em ser a única ou em ser a primeira. Para mim isso é extremamente vexatório, né? A gente está falando em 2020 de uma mulher negra que ocupa um lugar desse, né? De uma universidade situada em Salvador que nunca teve uma pessoa negra na reitoria. Não nos interessa fazer parte de uma festa que a gente não pode escolher a dança, que a gente não pode escolher a música, que a gente não pode escolher a roupa que a gente vai vestir. A gente quer fazer parte de uma festividade acadêmica que a gente construa coletivamente, que a gente mostre que a nossa corporeidade, que a nossa intelectualidade, elas são altamente producentes, como a intelectualidade branca também. Então, a gente não está naquele espaço apenas para ser inclusos e inclusas em algo que já está em movimento. A gente vem de uma geração acadêmica universitária de desajuste, de desconforto naquele espaço. A gente não se sente parte integrante daquilo. A universidade ela é uma máquina de embranquecimento, porque a gente entra nela e a gente precisa aprender a falar com os códigos dela,
a gente precisa aprender a se movimentar, a gesticular, a se colocar naquele ambiente dentro daquilo que ela estipula que é o nosso lugar. E a nossa produção intelectual, ela não é uma produção do Ocidente. Ela não se encerra em si. Ela não é individual. A produção do nosso povo é uma produção coletiva. Essa lógica de que a gente pode viver só é uma lógica muito burra e muito ocidental. A gente sabe, no fundo, se a gente para fazer o mínimo exercício intelectual, a gente sabe que a gente não pode viver sem quem produz nosso alimento dia a dia, sem quem produz nossas vestimentas, mas a gente vive como se a gente pudesse viver só, né? Porque é uma lógica da cosmovisão ocidental brancocêntrica. A nossa ancestralidade é uma ancestralidade coletiva, que a gente produz conhecimentos para dar conta das demandas do nosso povo. E é isso que intelectuais negros e negras, na dimensão contemporânea, precisam compreender. A gente está em uma universidade ocidental, mas a gente não pertence a ela. Com tantas informações que você nos deu e que nos mostra que tem ainda muita coisa para aprender, como que a gente continua nessa busca? Onde a gente encontra? Onde a gente encontra? O que a gente faz a partir de agora, sabe? Qual que é o próximo passo, Bárbara? É muito importante a gente acompanhar esse boom tecnológico que a gente está vivendo. A gente está em um momento de pandemia em que a gente criou um grande quilombo virtual. A gente começa essa entrevista aqui falando de um boom antirracista, de uma espécie de uma moda antirracista, e que bom que ela esteja ocorrendo em todo mundo. E isso tem muito a ver com a conexão que a gente se encontra hoje por essas vias. Então, a gente tem pessoas que são influenciadores digitais, como você, né, que é um grande nome no nosso país e que a gente tem referências para a gente estar seguindo, talvez diferentes de 5 anos atrás. Eu, a partir desses marcos, né, dessas buscas que foram buscas, no meu caso, muito assistemáticas, eu vou caminhando. E no caminho eu já vou construindo. Eu não espero eu me sentir pronta, porque eu não me sinto. Eu aprendo daqui, a gente aprende de lá, a gente vai construindo, a gente vai se reinventando enquanto povo. Esse ano eu lancei esse livro aqui, né? Que é um livro Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência. Representatividade é isso, né? Gerar essa presença na vida dos estudantes e das estudantes, aquela que eu não tive. Eu não quero ser ausência, eu quero ser presença. Então, como eu não tive referências de pessoas negras na ciência, eu quero ser não só uma referência corpórea e intelectual, como eu quero gerar outras referências, né? Eu quero mostrar que nós existimos, que nós somos igualmente potentes, que nós produzimos historicamente. O que eu sinto hoje é muito diferente do que eu sentia quando eu passei no meu concurso, sabe, Chon? Eu fui surpreendida com o fato de ter passado em primeiro lugar em um concurso, sendo que eu sou vindo de onde eu vim, e eu tinha uma sensação de que pronto, eu cheguei no lugar mais alto da minha vida. É compreensível, né? Sendo uma mulher, filha de uma ex-empregada doméstica, vindo da favela, da periferia da minha cidade, fazer um movimento como esse. Hoje não, hoje eu tenho um entendimento de que ainda tem muito caminho pela frente, né? De que eu não sou insubstituível, de que eu educo, inclusive, as minhas estudantes dentro desse movimento ancestral africano, de que a gente educa para dar um passo além de nós, né? Essa é uma dimensão ocidental, de que você não pode ensinar tudo para o seu aprendiz, para ele não te superar. É uma dimensão brancocêntrica ocidental. A nossa dimensão africana matriarcal é uma dimensão constante de superação por incorporação. A gente quer que as pessoas que estão vindo depois de nós avancem, porque o avanço daquela pessoa não é um avanço unilateral, não é um avanço individual, é um avanço avanço de todos. Isso, a gente se projeta naquilo. Esse é o meu entendimento hoje, né, de que Bárbara é uma mulher em movimento no mundo, uma mulher que se vê dentro de uma dimensão coletiva, que tem uma atuação política no âmbito educacional e que tem o nítido entendimento de que ainda tem muito a ser feito, né? De que eu ainda tenho muito a contribuir dentro dessa constituição de agregar saberes, pessoas, projetos. Bárbara, que bom que você ocupa esses lugares, não só nesses lugares acadêmicos, escolares, mas esse lugar de centralidade desse conhecimento, nesse lugar de consciência, de transmitir isso para mais pessoas, para sua filha, para minha filha, para mim e para todo mundo que está aqui assistindo, ouvindo a gente. Eu te desejo espaços abertos, ouvidos para te escutar. Eu te desejo escuta de tantas
coisas incríveis que você tem para dizer. Ou leitura, né? Já que você também produz tanto conhecimento escrito para que a gente possa acessar. Então, eu estou muito grata pela nossa conversa, muito grata por todos os conhecimentos, pela sua força ancestral, que hoje se concretiza em você e que certamente vai contribuir para que juntos a gente construa, de fato, um afrofuturismo. Estou muito grata, muito grata. Obrigada. Achei. Obrigada a você. Eu quero divulgar a minha página no Instagram, Descolonizando_Saberes. Que é o nome do livro. É o nome do livro. O livro surge da página. Quando eu comecei a estudar, eu fazia publicações esporádicas de cientistas que eu descobria, cientistas negros que fizeram coisas grandiosas na história da ciência mundial. E aí as pessoas falaram, Bárbara, centraliza isso numa página. E aí eu criei a página. Aí depois que eu criei a página, as pessoas falaram, Bárbara, escreve um livro. Mas, enfim, é uma página que eu socializo cientistas negros e negras, africanos e da diáspora, semanalmente. Eu perguntei para você aquela hora, qual que é o próximo passo? Aqui é pronto. Um próximo passo sistematizado. Acompanhe, então, @Descolonizando_Saberes, certo? Isso. E é isso. A gente se vê, então, nessa página, a gente se vê aqui nos comentários. Fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem. Pra gente, como a gente também aprendeu aqui hoje, ensinar e aprender de uma forma cíclica. A gente pode fazer isso de forma online, de forma digital, ampliando esses saberes. Bárbara, muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Axé, caminhos abertos para toda a equipe. Vocês são incríveis, lindes. Obrigada, viu? Axé. Eu não sei vocês, acredito que também, assim como eu, estão gratas e gratos por tanto conhecimento que a gente compartilhou aqui. E aí você tem que fazer a mesma coisa, compartilhar para outras pessoas. Então joga esse vídeo no mundo, deixa aqui nos comentários o que você tá pensando sobre tudo isso. Se você também tem alguma coisa para dividir aqui com a gente, que bom que a gente, aqui com essa conversa, abriu mais um espaço de diálogo, de transformação, de conversa, de troca de conhecimento. Um beijo, até o próximo Não Enrola e tchau! Voltei para lembrar vocês do nosso e-commerce, da loja virtual da Sala Online. Vou deixar aqui na descrição o link para você escolher os seus produtos, continuar os cuidados aí na sua casa, com toda a comodidade que a Sala Online entrega aí para você. Um beijo e até a próxima!